Olá, graça e paz, abençoados, boa noite, tenha uma melhor noite nesta noite. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados, que possa tirar um pouco do seu tempo para ouvir a palavra do Senhor. Uma pequena ministração que eu trouxe da parte do Senhor. Eu sou Ana Lúcia, eu sou pastora do Ministério Graça e Apostolado, MGA Manaus, juntamente com o pastor José Newton, do MGA Manaus também. E eu sou evangelista, eu tenho um grupo e um canal evangelístico no Facebook e no YouTube. O nome do canal evangelístico é Evangelho da Graça e o Apostolado. Então, sempre eu estou postando estudos, né, do apóstolo Marcos Gomes, do Ministério Graça e Apostolado, e sempre eu estou aqui trazendo uma pequena ministração da parte do Senhor para a vida de cada um dos amados irmãos. E eu gostaria, antes de começar essa ministração, fazer uma pequena oração, porque a graça, ela é uma revelação dada pelo Espírito Santo de Deus. É Ele que traz o perfeito entendimento da graça de Deus para as nossas vidas. Por isso eu vou fazer uma pequena oração por você que estará recebendo o apostolado nesta noite. Amém? Querido Deus, eu oro, Senhor, pela vida de cada um dos amados irmãos que estão ouvindo, Senhor, e aqueles que ainda ouvirão, ainda pelo YouTube. E logo mais, Senhor, mesmo que termine a ministração, mas estará gravado, e que ela seja revelada, Senhor, para a vida das tuas ovelhas, para a vida dos teus filhos. Em nome de Jesus, eu declaro que ela não voltará vazia para ti, mas ela será revelada para a glória de Deus, declarando que o meu trabalho, ele não é em vão no Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado, é que eu oro. Amém, glória a Deus, Abba Pai. Amados, eu trouxe uma pequena ministração da palavra do Senhor e o tema é: o mover de Deus é o Espírito Santo manifesto em nós. Glória a Deus, porque nós estamos na graça, e na graça o Senhor, ele se manifesta através do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, porque ele é o mesmo que se manifestou na vida dos seus servos, né, na antiga aliança, e nessa nova aliança também, ele se manifesta em nós também. Então, hoje o tema, o mover de Deus, é o Espírito Santo manifesto em nós. A primeira coisa que nós devemos entender sobre esse tema é que havia uma promessa de Jesus para nós, né? E se existiu uma promessa de Jesus para nós, hoje ela já se cumpriu nas nossas vidas. Hoje já é uma promessa que se cumpriu e que o Espírito de Deus, ele já está em nós, ele já veio e ele já se manifesta em nós. A palavra do Senhor está em João 14 e 26. Graça e paz aos amados irmãos, né, que estão aí acompanhando. Glória a Deus. Os irmãos podem compartilhar a palavra do Senhor. Amém. Vamos ler João 14, 26. A minha Bíblia aqui já está aberta. João 14, 26. O Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Glória a Deus. Então, aqui há uma promessa de Jesus que o Espírito Santo, Consolador, ele viria, né? E ele estaria conosco. Então, ele já veio, como era uma promessa, ele já veio
e ele já está em nós. E a primeira coisa que do Espírito manifesta em nós é que ele nos ensinaria todas as coisas. Então, na graça do Senhor, hoje, nessa segunda aliança que nós estamos, na graça e o apostolado, é o Espírito Santo de Deus que nos ensina, que nos traz o perfeito entendimento, que nos traz a revelação da graça de Deus, que nos traz o perfeito entendimento, e não homens. Na graça, nós aprendemos com o Espírito Santo de Deus, que nos ensinaria, e hoje é Ele que nos ensina. Então, não é somente uma coisa que Ele nos ensina, Ele nos ensina todas as coisas, porque aqui está no futuro, Ele vos ensinará todas as coisas. Então, hoje já está cumprido, né? E Ele hoje já nos ensina todas as coisas. Glória a Deus por isso. Então, na lei, na antiga aliança, é homens aprendendo com homens, ou seja, teologia de homens que aprendem nas escolas com homens. Hoje, no apostolado, nós aprendemos que a graça de Deus, ela se entende espiritualmente, através do Espírito Santo de Deus, que nos traz a perfeita revelação, que nos dá o perfeito entendimento. Então, somente através do Espírito Santo de Deus é que nós recebemos o perfeito entendimento, a revelação da graça e do apostolado para as nossas vidas. Amém? Então, na lei, o homem aprende com homens, e na graça, o homem aprende com Deus, que é o próprio Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele também é Deus. Amém? Glória a Deus por isso. A outra coisa que nós devemos entender sobre o mover de Deus, que é o Espírito Santo de Deus manifesta em nós, é que ele nos guia em toda a verdade da sua graça. Por quê? Porque ele é Deus. Nós vamos ler João 16:13, bem próximo do 14. Somente mais uma página. João 16:13. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Amém? Então, quando ele vier, o Espírito da verdade, ele nos guiará em toda a verdade. E hoje nós sabemos que ele já veio e que ele nos guia. Amém? Glória a Deus pela vida dos amados irmãos que estão aí me acompanhando na live. Graça e paz a vida de cada um dos amados irmãos. Glória a Deus pelas suas vidas. Abba Pai. Então aqui nós entendemos que ele que nos guia a toda a verdade da graça. Então há uma testificação do Espírito Santo de Deus quando nós pregamos a verdade, que é a graça, que é Jesus Cristo, o ressuscitado. Amém? E outra coisa que nós aprendemos também aqui no 14, ele me glorificará, no versículo 14, porque há de receber do que é meu e há de anunciar a vós. Então aqui no 14 nós entendemos que o Espírito Santo, ele glorifica Jesus, o Cristo ressuscitado, e ele não glorifica homens. Então, se na pregação, nas ministrações, elas não glorificam a Jesus, então são heresias, elas não são verdades, elas podem ser heresias. Se não glorificar Jesus, então não tem testificação do Espírito Santo de Deus, porque ele glorifica Jesus. Então ele testifica a palavra de Deus, né, falada
do próprio Deus. Então ele não testifica, ele não testifica do homem, não testifica entendimento humano, interpretações humanas. Ele testifica, ele glorifica Jesus através da sua palavra. Então, se nós estamos pregando a graça e o apostolado, falando de Jesus, então a verdade está, porque a verdade ela está com Paulo, né? Porque Paulo, ele é o apóstolo da graça de Deus, né? Aí aqui ainda estamos com João, mas aqui João está falando de uma promessa. E hoje nós sabemos que o apostolado de Paulo, né, que trouxe a revelação da graça de Deus para nós temos o perfeito entendimento hoje que glorifica Jesus. Então, se toda pregação, toda e qualquer ministração glorificar Jesus, então a verdade está nessa ministração, a verdade está nessa pregação. Porque preciso que haja uma testificação do Espírito Santo de Deus. É preciso que haja um guiar, um ensinar, né? Um testificar do Espírito Santo de Deus. Porque nós estamos falando aqui sobre o mover de Deus, que é o Espírito Santo de Deus manifesta em nós. Glória a Deus pela vida dos amados irmãos, né, que estão aí nos acompanhando nesta live. Glória a Deus pela sua vida. Outra coisa, que ele habita em nós. Aí agora nós vamos ler a carta de Paulo, né, 1 Coríntios 3:16, e vamos ver se o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós, porque estamos falando da manifestação, do mover de Deus. O Espírito Santo de Deus manifesta em nós. 1 Coríntios 3:16. Glória a Deus pela vida dos amados irmãos. 1 Coríntios 3:16. Não sabeis vós que sois santuário de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós. Então aqui, através do apostolado, através da carta do apóstolo Paulo, nós sabemos que o Espírito Santo de Deus, ele está em nós. Então, se ele está em nós, somos o templo do Espírito Santo de Deus. Nós estamos aprendendo hoje no apostolado que ele nos guia, né, em toda a verdade, ele nos ensina todas as coisas, ele se manifesta em nós, ele glorifica a Jesus, o Cristo, o ressuscitado. Então, hoje nós sabemos que somos o templo do Espírito Santo de Deus, ele habita em nós. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos que estão aí me acompanhando na live. Graça e paz aos abençoados. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Vamos continuar. O Espírito Santo também, né, manifesta em nós, ele testifica com o nosso espírito, ele testifica a palavra de Deus, ele não testifica interpretações de homens, o que eu acho, o que eu posso interpretar, porque nós, do Ministério Graça e Apostolado, pregamos o que está escrito. E o lema é: se estiver escrito, eu creio. Glória a Deus. Então, está escrito que ele habita em nós. E agora nós vamos ver que o Espírito Santo de Deus, ele testifica ao nosso espírito. Romanos 8:16. Podem acompanhar na sua Bíblia. Romanos 8:16. Aqui no versículo 16 do capítulo 8 de Romanos, o mesmo Espírito testifica com o nosso espírito de que somos
filhos de Deus. Glória a Deus. Então aqui nós entendemos no mover de Deus, que é o Espírito Santo de Deus manifesto em nós, que ele testifica o nosso espírito. Então, quando a palavra de Deus ela é pregada, quando a palavra de Deus ela é ministrada, quando nós ouvimos, o Espírito Santo de Deus ele testifica ao nosso coração. Ele vai testificar aquilo que está escrito, que glorifica Jesus, né? Aquilo que é a verdade, porque ele nos guia a toda a verdade. Amém? Glória a Deus. Agora nós vamos ler Romanos, ainda aqui em Romanos, ainda no 8, no 26, que fala que ele também, ele intercede por nós. Glória a Deus pelo Espírito Santo de Deus, que também ele intercede por nós. Abba Pai. Romanos 8, 26, ainda aqui no 8. Da mesma maneira, o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, né? Algumas versões falam inefáveis, né? Aí aqui na minha está inexprimíveis. Algumas falam de forma que não sabemos como explicar, né? Então aqui ele verdadeiramente ele intercede pelos santos, né? Ele nos ajuda nas nossas orações. Glória a Deus, porque somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Ele habita em nós, ele testifica ao nosso espírito. Glória a Deus por isso. Ele nos ensina todas as coisas, como nós aprendemos aqui, e ele nos guia a toda a verdade. E se nós formos guiados pelo Espírito Santo de Deus, não tem como nós sermos enganados por heresias, doutrinas de homens, né? Porque aqui nós, Ministério Graça e Apostolado, né? Nós falamos do que está escrito. E se estiver escrito, eu creio, né? Porque está muito clara a palavra de Deus e ela está revelada a nós. Glória a Deus. Então, nós vamos ler mais um versículo que fala que o Espírito de Deus, ele se manifesta em nós. Glória a Deus pela vida dos amados irmãos que estão aí me acompanhando na live. Graça e paz. Glória a Deus pela sua vida. Abba Pai. Então, o Espírito Santo, ele se manifesta em nós. Nós já aprendemos que ele nos guiaria em toda a verdade, nos ensinaria todas as coisas, ele testificaria ao nosso espírito, ele glorificaria Jesus, glória a Deus, testificando a sua palavra, não interpretações de homens, não aprendendo com homens, né? Mas aprendendo com o Espírito Santo de Deus, porque agora na graça nós aprendemos com o Espírito Santo de Deus. Hoje, a palavra de Deus, as 14 cartas apostólicas, né, do apóstolo Paulo, elas já estão reveladas. Apenas nós pregamos o que está escrito e as ovelhas do Senhor, elas ouvem e elas seguem a Jesus, né? Elas ouvem, elas entendem. E o Espírito Santo de Deus é que traz o perfeito entendimento, traz a perfeita revelação para a glória de Deus, né? Não tem explicações, né, humanas. É só ler o que está escrito, já está interpretado, e a ovelha só tem que crer, né? Crer sem questionar. Muitas vezes a pessoa pode não entender, não compreender, mas o primeiro passo é você crer. E depois o Espírito Santo vai trazer o perfeito entendimento para que você receba o perfeito entendimento de Deus sobre a sua vida.
Amém? Então, creia, amém? Que o Espírito Santo ele vai trazer testificação ao seu espírito. Glória a Deus. Então, aqui, ele se manifesta em nós. 1 Coríntios, aqui na carta de Paulo, capítulo 12, o versículo 7, e vou ler também o 11. 1 Coríntios 12, o 7 e o 11, que aqui fala que o Espírito Santo, ele se manifesta em nós. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. O 7, no capítulo 12 de 1 Coríntios. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Glória a Deus. Então, a manifestação do Espírito Santo, ela é dada a cada um para o que for útil. Então, não tem como eu controlar o Espírito Santo, porque ele está em mim, ele habita em mim, ele se manifesta, né, em nós e através de nós, mas eu não tenho como controlar e dizer o que ele tem que fazer, porque há uma manifestação da parte de Deus, no Espírito Santo de Deus, e ele se manifesta segundo o que for útil. Então, é algo que está no controle de Deus, na vontade de Deus, a soberania de Deus, né? A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, para aquilo que for útil, ele vai se manifestar. Porque o evangelista, o pastor, o apóstolo, o profeta, o mestre, nós somos movidos por esse mover do Espírito Santo de Deus. Mas é quando ele se manifesta, é que há um mover, há uma manifestação. É somente quando ele se manifesta. Então é quando ele se manifesta naquilo que for útil. Porque aqui ele é soberano. Por isso que nós vamos ler o 11, para que nós possamos ter o entendimento perfeito sobre essa manifestação do Espírito de Deus em nós. 11. No entanto, um é o mesmo Espírito, realiza todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Glória a Deus, né? Maísa, graça e paz, glória a Deus pela sua vida. Amém. Muito feliz em ver você. Graça e paz. Lhe amo. Graça e paz. No entanto, um só é o mesmo Espírito. Realiza todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como ele quer. Então, ele distribui particularmente na vida dos seus filhos, mas é como ele quer. É no tempo que ele quer, para aquilo que for útil. Então, que nós sejamos guiados, dependentes do Espírito Santo de Deus. E confiar, isso traz uma confiança, né? Isso traz uma segurança. Porque isso tira a ansiedade do homem, né? Principalmente para os pregadores, para os ministradores da palavra de Deus, isso traz uma perfeita segurança. Porque não tem insegurança na nossa vida quando nós estamos na dependência do Espírito Santo de Deus, porque você fica pensando o que eu vou falar, o que eu vou pregar, qual o estudo. Então, quando nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, nós deixamos ele se manifestar como ele quer, então nós descansamos, é a perfeita certeza que temos que ele irá se manifestar, porque está escrito aqui no 7, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, se você é um pregador da palavra de Deus, se você é um evangelista, é um pastor, é um ministro da palavra de Deus, essa palavra do Senhor para a sua vida, é que ele se manifesta para aquilo que for útil para a sua vida. Então, não se preocupe com aquilo que você vai falar, não se preocupe com aquilo que você vai dizer, porque há uma manifestação, há uma segurança de que ele se manifesta para aquilo que for útil. Então, nós somos vasos, né? Vasos de misericórdia, somos vasos participantes do Espírito Santo de Deus,
Glória a Deus. Então aqui nos traz uma perfeita confiança no Espírito Santo de Deus. Agora nós vamos ler Hebreus 2 e 4. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Graça e paz. Hebreus 2 e 4, falando também sobre a manifestação do Espírito Santo de Deus. Para os amados irmãos que estão chegando, acompanhando na live, o nosso tema é o mover de Deus e o Espírito Santo manifesta em nós. Então, o mover de Deus é o Espírito Santo manifesta em nós. Isso é maravilhoso. E se ele se manifesta, ele traz gozo, ele traz alegria, ele traz paz, né? Ele traz essa segurança na hora que você vai ministrar a palavra do Senhor. Então, traz esse perfeito entendimento. Então, algo maravilhoso é a manifestação do Espírito Santo de Deus, esse gozo, essa alegria, essa paz, né? Hebreus 2 e 4, também que fala sobre a manifestação do Espírito Santo de Deus em nós. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos, graça e paz. Hebreus 2 e 4. Também Deus testificou com eles por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo, distribuindo segundo a sua vontade. Então, esse versículo, ele é um versículo muito recheado, né, da manifestação de Deus, porque a manifestação do Espírito Santo de Deus, aqui logo no início do versículo 4 do capítulo 2 de Hebreus, diz que também Deus testificou com eles. Então, há uma testificação do Espírito Santo de Deus. Ele testifica a palavra de Deus, ele não testifica a palavra de homens, interpretação de homens, mas ele testifica a palavra de Deus. Então, há uma testificação. E ele testifica por meio de sinais, prodígios e vários milagres. E também dos dons do Espírito de Deus, porque os dons do Espírito Santo de Deus, agora na graça, eles também se manifestam. Assim como tem os dons do Espírito de Deus, ou dons do Espírito Santo, tem os dons também ministeriais também, que são dons, que eles se manifestam em nós segundo a vontade, segundo a soberania de Deus em nossas vidas. Glória a Deus. Então, ele se manifesta também com prodígios e várias maravilhas, milagres e dons do Espírito Santo. Então, são muitas coisas aqui que fala sinais, prodígios, vários milagres, dons do Espírito, né? Eu sou um verdadeiro milagre, né? Eu tenho no meu canal o meu testemunho de como eu conheci a graça, o apostolado, e eu fui curada, né, de síndrome do pânico, depressão e transtorno da ansiedade. Tomei medicamentos por 3 anos e 8 meses. Você pode assistir esse pequeno testemunho lá no meu canal, né? E eu sou um verdadeiro milagre. Então, aqui está falando de milagres, prodígios. Então, há sinais de milagre, há sinais de prodígios na minha vida. Esse gozo, essa alegria que eu sinto, são prodígios do Espírito Santo de Deus. É manifestação do Espírito Santo de Deus. Porque eu era uma pessoa triste, eu era uma pessoa que vivia depressiva, tomava medicamentos, né? Eu não tenho vergonha de falar disso, porque eu glorifico a Jesus, porque o Espírito Santo de Deus, ele glorifica Jesus. Então, ele está em mim e ele se manifesta em mim. Glória a Deus. Dons do Espírito Santo, e ele também distribui segundo a sua vontade. Então, é segundo a vontade de Deus. É segundo uma eleição, segundo uma predestinação, segundo a vontade de Deus para nós, né? Então,
Hoje nós aprendemos aqui um pouco, né, para os irmãos que estão chegando aí. Graça e paz também ao pastor José Nilton, pastor do MGA Manaus, né, também. Graça e paz. Hoje em Manaus, né, nós estamos com decreto de toque de recolher desde o dia 13 de janeiro, né? Ainda não estamos congregando fisicamente por conta dos decretos da pandemia aqui em Manaus, né? Eu estou em Manaus, diretamente da minha residência, minha casa, trazendo esse apostolado para a vida dos amados irmãos. Aqui em Manaus ainda estamos sem congregar fisicamente, né? Mas a palavra de Deus, ela está sendo ministrada, né? Através de todos os pastores, né? Os ministros da palavra de Deus. Glória a Deus. Então hoje nós aprendemos aqui, o mover de Deus é o Espírito Santo de Deus manifesto em nós. Glória a Deus. Então hoje nós aprendemos que existiu uma promessa, né? Jesus prometeu que o Espírito Santo de Deus, ele viria e ele nos ensinaria todas as coisas. E hoje ele nos ensina todas as coisas. Hoje ele nos guia em toda a verdade. Hoje ele testifica ao nosso espírito, mas somente a palavra de Deus. Ele não testifica interpretações de homens, teologicamente falando, né? De teologias humanas, porque hoje nós aprendemos com o próprio Espírito Santo de Deus. E nós aprendemos que aqui que ele habita em nós, que ele testifica ao nosso espírito, e aprendemos também que ele se manifesta em nós. Glória a Deus por isso. Então, amados irmãos, essa é a graça e esse é o apostolado de hoje. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Glória a Deus pela vida das amadas ovelhas do Senhor, né? Então, essa pequena ministração da parte de Deus que o Espírito Santo nos deu para esta noite, que você possa me acompanhar lá no canal, no YouTube, Facebook também, o Evangelho da Graça e do Apostolado também. E MGA Manaus, Ministério Graça e Apostolado, no momento ainda estamos no decreto, né, do toque de recolher, mas logo, muito em breve, já estaremos, né, congregando com os amados irmãos, com os eleitos. Graça e paz. Glória a Deus pela vida de cada um dos amados irmãos. Graça e paz.